Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Oro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, estar com o nosso coração aberto. Teu filho já tem falado nesse dia que queremos ouvir para posicionamento. Sim, Senhor, queremos ouvir para posicionamento. O teu nome, a tua força, o teu poder venham sobre nós, meu Pai, para que possamos ouvir para crer, Senhor. Crer na tua palavra, no teu mover, no teu agir, Senhor, e a partir disso tomarmos decisões em cima daquilo que foi produzido pela tua palavra. A fé sem obras é morta e não queremos estar aqui, ó Rei da Glória, sendo sentenciados por um ouvido que não pratica. Em nome de Jesus, nós queremos praticar a tua palavra. Ensina-nos a confiarmos, a deleitarmos-nos, a entregar e a descansar. O Senhor é Deus de maravilhas e sinais no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque tu tens trazido paz no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vai falar? Não. Então, amados, nós temos entendido que hoje nós vamos tratar a respeito de sobreposição de personalidade através de algo chamado epigenética, ou comportamento de pais que vão passando para os filhos, e de filhos para filhos, não é? E o Senhor, Ele quer trazer hoje um entendimento que nós podemos nos desvencilhar dessas manifestações que entraram através da iniquidade dos nossos pais. Não são aquelas características, cor de olho, às vezes um comportamento na maneira de falar, na maneira, às vezes, de agir, não. Eu estou falando comportamentos pecaminosos que trouxeram uma pessoa dentro de nós. Se nós pegarmos a parte da heráldica, quem já viu com o apóstolo, né, a respeito dos brasões familiares, nós vamos entender que existe uma alma da família. Por exemplo, nós somos a família Monteiro. E aí o que acontece? Essa família, ela tem uma alma que vai gerenciando aquilo que nós produzimos, aquilo que nós recebemos de bênçãos, aquilo que nós recebemos de maldição também. Só que o que nós queremos focar hoje são coisas que os nossos antepassados fizeram e vieram por sobrepor a nossa personalidade. Você e eu não estamos puros em nós mesmos. Nós estamos trazendo uma carga, uma característica da pessoa do nosso pai, da nossa mãe, através do quê? Através da idolatria que tributamos a essas pessoas. Então, nós vamos tratar hoje raiz de amargura, que é igual à idolatria. Nós vamos tratar para que isso seja arrancado da nossa vida. Sabe aquelas pessoas que falam tal mãe, tal filha? Como diz a própria palavra? Ai, tal pai, tal filho. Nossa, como parece com o pai. Então, a minha casa, nossa família, é uma família regida por algo muito interessante. Um povo que tem uma habilidade boa, maravilhosa, de ajuntar riquezas. Mas o adversário vem com um comportamento de que, de alguma maneira, nós entramos por um lugar que daqui a pouquinho o nosso comportamento é abalado, é afetado e nós perdemos tudo. Então, é uma família com essa marca, uma bênção, mas ao mesmo tempo uma maldição. Nós temos, por exemplo, na nossa, que é o comportamental, que nós vamos tratar hoje, nós temos um comportamento de ser um povo de dura serviço, um povo orgulhoso, um povo que verdadeiramente não quer se dobrar diante do Senhor. Esses dias, passando por um problema na nossa família, uma pessoa falou, não, porque eu queria que fosse assim, porque eu queria já fazer, já virar, já mexer. Um outro membro da nossa família falou assim para essa pessoa, falou, você conhece os Monteiros, você sabe como a nossa família é uma família de justiceiro, é uma família de gente que quer ter razão, uma família... Então, isso é o que nós vamos tratar. Só que não é simplesmente um comportamento, é uma pessoa que veio morar dentro de você, porque você deixou que isso crescesse através da tua... Dois pontos admiração, a sua admiração, a sua honra, a sua entrega exacerbada, ou o desprezo do coração. Amados, tem dois tipos de idolatria. A idolatria que nasce na admiração e a idolatria que nasce no desprezo. Pode ir? nós podemos herdar isso daí de uma forma. Nós podemos não, né? Nós herdamos isso de uma forma fragmentada. Em que sentido? Eu posso ter um comportamento de adultério vindo do meu avô. Eu posso ter um comportamento de mentira vindo do meu tio. Eu posso ter um comportamento de vício de bebida alcoólica vindo do meu outro avô. Então, eu estou debaixo de uma sobreposição fragmentada, um pedaço de cada um. Todos estão agindo dentro daquela linhagem, agindo na minha vida, mas não é a mesma pessoa.
Então, várias pessoas que você vai ter que tratar de repente. Eu não herdei tudo desse avô, não herdei tudo dessa avó, não herdei tudo do meu pai, mas eu herdei fragmentos de cada um deles. Então, eu tenho muita coisa para tirar e que são de várias pessoas. Então, a gente vai ter que tratar tudo isso. E o que acontece? Isso aí, às vezes a pessoa pergunta assim, mas de onde que vem isso? De onde que o diabo inventa isso? De onde que Deus faz isso? Tem uma linha de raciocínio determinada. Sim. Então, nós temos que entender que não é um aleatório, não é uma coisa assim, ah, esse aqui vai ser assim, aquele lá vai ser. Não, se você pegar a linha de raciocínio sobre a tua família, que você conhece, teus irmãos, teus pais, e você vê da família do seu marido, você vai ver que tem uma linha de raciocínio bem certinha. As pessoas praticamente, na minha família, elas não conseguem sair daquele tipo de marca. São as mesmas coisas de manifestações. Tem na minha casa, na família. Marcas do quê? Adultério, muito divórcio, muito vício, quebradeira financeira, escravidão. São as marcas e as regências que ficaram, que nós herdamos aí das famílias que a gente veio. Então, na tua casa, assim, mas como que eu faço? Por que acontece isso? Deus escolheu que eu seja assim? Ou o diabo escolheu fazer isso na minha vida e Deus permitiu? Não, nenhum nem outro escolheram, mas você já tem uma linha, você tem um lugar que você veio, uma raiz que começa lá em Adão, mas vai vindo e aí vai nichando isso até chegar nos mais próximos aí, 3, 4, 5 gerações para trás, que vão te regendo mais de perto. Que aquilo foi passando, foi passando, foi passando. Então, de repente, você vê um comportamento de uma ira muito grande que você tem, que as pessoas falam assim, ó, a sua avó era idêntica a você, você nem conheceu, mas ela era isso. Ela explodia do nada. Aí você pegou esse fragmento da sua avó, esse tipo de sobreposição dela. Você ficou sobreposta por aquela ira. E aí você vai ter que fazer esse processo para estar sendo limpo e restaurado desses tipos de manifestações. Amém? Amém. Então, o pastor Alexandre aqui já deu com bastante riqueza de detalhes o tanto que ele idolatrava o pai dele, não é? E isso fez o quê? Fez com que ele sentisse, falasse, ouvisse, produzisse de acordo com aquilo que o pai dele era. Por quê? Torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Então, às vezes você pode falar para mim, mas pastor, onde tem respaldo nisso? Se você pegar ali Deuteronômio 14, 29, do 14 ao 29, você vai ver Deus falando a respeito de sentença para aquele que é idólatra, não é? E se você pegar Romanos, capítulo 1, do 1 ao 18 ao 27, você vai ver ali Deus falando a respeito de algo chamado epigenética. Ele está falando, olha, eu entreguei a vocês a esse comportamento, esse procedimento tão repreensível, sabe por quê? Porque vocês trocaram a imagem do Criador, vocês trocaram o Criador por imagens corruptíveis, ou seja, vocês fizeram algo que para mim são raízes venenosas e amargosas. E eu fui pesquisar a palavra venenosa, que está em Deuteronômio 29, e a palavra amargo, que está também em Deuteronômio 29, e eu fiquei assim, boquiaberta, porque já falamos tanto a respeito de idolatria, isso e aquilo, e nunca tive esse insight de procurar o que seriam essas palavras que Deus está falando aqui em Deuteronômio 29. Observe o que é que ele está falando. Eu coloquei aqui venenosa e tal. Vamos lá. Aqui, ó. Quer ver? Hoje, que hoje ele está falando assim, ó, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, aí eu procurando esta palavra, olha que a palavra venenosa no Antigo Testamento tem o significado de la'anahad, que quer dizer amaldiçoar. E a palavra amarga também tem a vertente de ser chamada rosh. Rosh é cabeça, comando. Então, olha o que essa manifestação dessa semente que nós permitimos que entre no nosso coração, através de permitir que a idolatria cresça no nosso coração, olha o que ela vai fazer conosco. Ela vai dar comandos de maldição contra nós. Por isso que o Senhor está falando, filho, não tenha no meio de vocês quem produza essa raiz de amargura, porque isso vai contaminar muitos, porque a sentença vai vir.
Então, hoje, o que queremos trazer é que nós precisamos detectar se dentro de nós existe algo que é do seu pai, da sua mãe. Algo que você percebe, mas isso aqui não é meu, não é meu, Senhor, porque o Senhor já me convenceu que não é assim que eu devo pensar, que não é assim que eu devo agir. Às vezes na área sexual, às vezes dentro do casamento, um comportamento que você tem que é parecido da sua mãe. Me lembro uma vez, como é público, eu vou falar. A irmã Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, fazia um pouco de tempo já que eles tinham começado, e o que aconteceu? O Senhor deu para ela um sonho, e aí ela foi e perguntou para o Senhor, Senhor, que sonho estranho. Ela recebia da avó dela um vestido vermelho, e ela não entendeu o sonho. Ela falou, Senhor, eu estou recebendo da minha avó um vestido vermelho. E eu não lembro com quem ela conversou que trouxe o discernimento. Isso aí é o espírito de Jezabel, da sua avó, que está passando para você. Então, ou seja, se ela não tomasse providência, o que iria acontecer? Aquela manifestação jezabélica iria tomar o coração daquela líder de louvor, que é uma mulher assim que a gente vê que tem um compromisso com Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, amados. O comportamento dos nossos antepassados podem passar para nós. Então, por exemplo, esses tempos atrás, fui atender uma pessoa e eu não vejo a pessoa, eu vejo o pai dela, é uma moça. Eu não vejo a pessoa, eu vejo o pai dela nos olhos dela, ou seja, ela está sobreposta pelo pai. Se uma pessoa está sobreposta pelo pai, ele é um homem e ela é uma mulher. Quais desejos sexuais nós achamos que ela pode ter? Não é? São desejos que não vão desejar uma outra mulher. É uma outra, como é que eu posso dizer? São desejos que virão para ela, não para desejar um homem, mas ela vai desejar a mulher, que é a linha de perversidade que é naquela família. Como o pastor Alexandre falou, uma marca. Então, o que acontece? Aquele pai dela, por algum motivo, às vezes alguma decepção, como eu falei, que é a idolatria pelo avesso, ou por um motivo de admiração muito grande, veio morar dentro dela e ela não tomou cuidado, às vezes por ignorância, por falta de conhecimento, e aquele homem está crescido dentro dela. E por conta disso, ela não tem desejos pertinentes a uma moça, ela tem desejos pertinentes a um homem, porque o pai dela está dentro dela, porque ela permitiu que ele entrasse e crescesse dentro dela. Então, é essa palavra que eu estou trazendo, para que nós possamos meditar hoje. Amém? Pode falar. Quando a pastora fala do meu pai, então o que que eu entendo? Eu faço uma divisão da sobreposição imputada ou herdada, que você já nasceu, e aquela linha de raciocínio já está na tua família, aquelas marcas. Então não é todo mundo que manifesta tudo Sim. na família. Então na minha casa não é todo mundo que manifesta tudo, mas a maioria das pessoas manifestam aquelas marcas. E existem coisas que um faz, outro não faz, outro tem, outro não tem. Agora, tem essa sobreposição que, por exemplo, do meu pai, que foi gerada. Eu gerei Sim. por idolatria. Porque aí não é uma coisa imputada ou herdada que eu teria se eu não tivesse gerado. Se eu tivesse entendimento para não ter idolatrado meu pai, eu não teria ficado sobreposto. Então é uma vertente diferente, porque na Sim. verdade é algo que você gera, é algo que você cria, é uma coisa nova. Então, na verdade, quando a gente for fazer renúncia, arrependimento, qualquer tipo de oração que você faça, é interessante ter esse ponto Glória a bem Deus. definido na mente, por quê? Porque de repente você vai orar se desligando da família, repreendendo tal, das herdadas e imputadas. Agora, aquela que foi gerada você vai ter que se arrepender, Sim. mas por você mesmo, porque as outras, as imputadas e as herdadas, nós vamos nos arrepender pelos nossos antepassados, arrependimento por identificação, limpando aquele mundo espiritual e saindo daquela regência. Isso vai funcionar. Mas se ela foi gerada por um comportamento meu ou seu, dentro dessa sobreposição que foi por idolatria, porque eu ultrapassei os limites de alianças e amizades, que nós vamos falar ainda mais para frente, o que eu vou acontecer? Eu vou querer me arrepender lá pelo meu ter passado, não vai acontecer nada, porque eu mesmo Sim. gerei. O pecado foi meu. Então eu vou ter que eu me arrepender por ter ficado sobreposto por aquilo que estava no meu pai que eu puxei para mim. Sim. Então tem coisa que eu não tenho decisão. Ela veio sobre a tua vida, você não decidiu. E tem coisa que você decidiu e aí aquele negócio veio sobre a tua vida. Você puxou aquilo. Então na hora de fazer essa limpeza, toda essa organização dessa bagunça que vira a nossa vida nesses quesitos, para colocar as coisas em ordem, nós vamos ter que estar bem definido. Eu herdei, foi imputada ou eu gerei?
E aí, dentro disso, a gente vai ter que ir trabalhando aí. Certo. Glória a Deus por essa divisão. Então, amados, já anotei aqui porque isso não estava, como é que fala? Revelado. Glória a Deus por essa palavra. Então, amados, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar gastar tempo com o Senhor a respeito dessas manifestações. Olha a sua vida em relação ao seu pai. Você o desprezou? Tem gente que fala assim, ah, quando eu crescer, nunca jamais eu vou ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, olha, meu pai batia na minha mãe. Olha, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, meu pai fazia aquilo outro. E a palavra de Deus diz, amados, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Nós seremos julgados. E às vezes nós julgamos tanto o nosso pai que ele passou a morar dentro de nós. O pastor Alexandre tem um testemunho muito interessante em relação a uma sobreposição que veio na vida dele a respeito de membros de igreja. Você quer contar esse testemunho? Por favor. Quando a gente fechou a igreja aqui da outra vez, mas antes de fechar, né, que estava ainda funcionando, mas eu comecei a me decepcionar com as ovelhas. Em que sentido? Então, por exemplo, tinha o culto domingo. Aí uma determinada pessoa não vinha no culto. Aí na segunda-feira nos procurava para que queria um atendimento, estava com um problema. E na segunda-feira era a nossa folga, porque a gente tinha o açougue, a gente trabalhava, segunda-feira era a nossa folga. Então a gente não atendia, não fazia nada, era a nossa folga. Mas como a pessoa estava pedindo, a gente marcava o atendimento para segunda-feira. E aí tinha que ser no horário dela ainda, porque ela trabalha, e ela fala, não, eu só posso tal hora. Tá, e a gente marcava o atendimento. Aí a pessoa chega, fala uma meia hora, 40 minutos dos problemas que ela está passando, e aí você, analisando aquilo, você fala o quê para a pessoa? Fala, ó, se você tivesse vindo no culto ontem, a palavra que foi pregada ontem, o que foi ministrado ontem, é a resposta disso que você está passando aí. Mas já que você não veio, aí nós vamos pregar de novo. Aí a gente pregava de novo. Se fosse eu que tivesse trazido a palavra, a pastora Fátima, a gente trazia a palavra de novo para a pessoa, orava pela pessoa e beleza, ela ia embora. Então ela estava alimentada no dia que ela queria, do jeito que ela queria, um atendimento VIP particular, porque no domingo, por que que ela não veio no culto? Ah, porque ela estava doente. Não. Porque aconteceu uma coisa muito séria na vida dela também, não. Ela não veio no culto porque ela teve um churrasco na hora do almoço, e depois do churrasco ela foi jogar vôlei, depois ela foi na piscina, aí ela ficou muito cansada, ela falou assim, ah, é melhor eu ir descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas amanhã é a folga do meu pastor, mas eles vão me atender porque eles são bonzinhos, e amanhã eu resolvo esse problema, entendeu? E isso foi me acumulando Sim. esse tipo de comportamento. E eu comecei, então, a falar assim, eu falava assim, Deus, eu quero ser assim, então, ó. Eu estou aqui vindo todos os cultos, trabalho, vendo no culto, prego, atendo. E essa pessoa que vem o dia que ela quer, do jeito que ela quer, tá dando tudo certo, tá indo para frente, tá salva também, tá tudo bem, então eu quero ser desse jeito. Aí o outro olhava no outro comportamento, eu quero ser desse jeito. Eu comecei a me amaldiçoar com a cada vidas. Então tinha lá 20 pessoas na igreja. Eu falei, eu quero ser assim, então eu quero ser assim, então eu quero ser assim. Aí beleza, aí acabou, a igreja fechou, foi embora. E aí eu comecei com alguns comportamentos, mesmo estando muito mal como eu estava, mas eu comecei a perceber que a minha vida saiu muito da rota em algumas coisas. Na parte de série, de filme, exposição a conteúdos de filmes que eu já estava liberto, que eu não assistia, voltei a assistir, alguns pensamentos, algumas coisas que ficaram meio esquisitas. Aí eu falei, senhor, o que está acontecendo comigo? Ele falou, você ficou sobreposto pelas pessoas que você desprezou e pelas pessoas que você falou assim, eu quero ser igual a elas. Agora você tá. E aí eu fui conversar com a minha esposa, falei, vamos orar, porque eu fiquei sobreposto pela fulana, pelo ciclano, pelo ciclano. Por quê? Ah, eu quero ser assim. Então é desse jeito. Dá para ser relaxado desse jeito? Aí quer mais relaxado do que eu fiquei? Aí eu não ia mais na igreja, eu ficava deitado no sofá, assistia uma coisa ou outra, sem muita vontade, e quase que eu vou pro buraco. Por quê? Justamente por isso. Eu fiquei olhando, desprezando, julgando e ainda pedindo para ser daquele jeito. Eu quero ser assim. Então aí depois nós fizemos uma faxinada geral aí. Então, aí é exatamente isso que nós estamos falando. A gente vai dando lugar para determinadas pessoas virem com a iniquidade delas, morar dentro de nós. E o Senhor fala para nós: olha, eu quero você sozinho. Eu não quero você com uma multidão dentro de você. Ah, mas sabe o que que é? Eu acho a personalidade da minha mãe tão interessante. Eu também tive que me desligar da personalidade da minha mãe.
aquela personalidade passiva, aceita tudo, aquela personalidade Amélia que ela tinha. Por quê? Porque isso estava me fazendo mal, não era eu. Então, é exatamente isso. Quando nós olharmos para nós precisamos entender, falar, Senhor, o que sou eu? Porque nós já temos, amados, que lidar com nossos pecados, transgressões e iniquidades. Imagina ter que trazer entre aspas, um time de futebol ou mais inteiro dentro de nós. O Senhor está falando para nós, olha, por que você não fica você sozinho? Para eu poder lidar só com você. É você e o seu cônjuge, se você é casado. E só, e sem as iniquidades dele ainda. É só você e ele. Não é para você trazer mais ninguém para minha presença. Então, vamos limpar isso. Então, essa é a proposta desse tempo de sobreposição de personalidade. Depois, nós vamos ver que tem pessoas que foram sobrepostas por egrégoras, pessoas que foram sobrepostas por time de futebol, por um monte de coisa que nós, partidos políticos, que nós vamos vendo que a pessoa tomou a personalidade daquilo, não é? Então, sim, a irmãzinha está falando, o espírito de passividade, às vezes é algo da sua própria personalidade, mas às vezes é algo imputado, como o pastor Alexandre falou, é algo que foi imputado por uma determinada circunstância ou algo que você herdou. Agora, de quem você herdou isso? É dessa pessoa que você precisa desvencilhar. Senhor, não sou minha mãe. Uma das irmãs colocou assim, isso aconteceu com a minha mãe, não é? Porque muitas meninas às vezes se tornam homoafetivas, ou meninos se tornam homoafetivos. Por quê? Porque eles vão chegar num lugar e vão olhar para o referencial que está dentro da casa dele e falar, eu não quero ser assim, né? Então, o que a irmã está falando, o meu era da minha mãe até hoje. Então, é o que nós estamos trazendo aqui para você. Se você zombou, você precisa entender. E às vezes ela falou assim, olha, minha mãe era traída pelo meu pai. E se a mãe aceitou o casamento da maneira que estava, quase 50 anos, e a pessoa foi engolindo isso, ela pode transmitir isso geracionalmente. Então, e ela é cristã. Então, ela não consegue lutar para ter um casamento saudável, ela tem um casamento que ela pensa que é renúncia, e não é renúncia, é a anulação de si mesma, porque não há respeito, ultrapassou o nível de respeito. Então, qual é a base do amor? O amor verdadeiro é a compreensão, o respeito e aquilo que se forma como uma amizade, não é? Então, nós precisamos do amor, do respeito. Então, se ela não está sendo respeitada, quem está manipulando dessa maneira? Com certeza, não é o Senhor que está regendo a vida dela. Se ela está dessa maneira, tendo outra pessoa que está dividindo a vida dela, o marido, todos os dias, está falando para ela: você está morta, porque eu só posso me deitar se eu for viúvo. Eu posso me deitar novamente se eu for viúvo, debaixo da legalidade do casamento. Então, ele está declarando para a esposa dele: você está morta. Então, veja como é profundo e pesado esse tipo de aceitação. Todos os dias que ela possa ter um relacionamento de intimidade com o marido, debaixo do adultério, ela está aceitando estar debaixo da sepultura. Então, são coisas que Deus está falando para... Ore, querida, que o Senhor faz a obra se houver propósito, amém? Então, ore para que... ore não, mas nós precisamos entender que existem comportamentos que vão matar a nossa personalidade, o nosso próprio eu. E Deus não chamou a gente para ser uma coisa bagunçada, misturada. Então, eu tenho um monte de gente dentro de mim e eu nunca sei quem eu sou. Então, vamos separar e vamos nos livrar dessas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Esse ponto que a pastora falou é muito importante, porque a gente traz uma confusão e por temor a Deus, a gente acaba fazendo certas coisas, que nem eu fiz muito isso em ministério. Ministerialmente falando, eu entrei numa movimentação de escravidão, porque para mim eu estava servindo a Deus. Eu falei, não, é isso aí que Deus quer da minha vida. E eu fiquei numa escravidão. E onde a gente estava no bate-papo falando a respeito das manifestações de Jesus, nós entendemos o quê? Jesus ele se manifestou como filho e ele se manifestou como servo. Todas as vezes que chegou alguma situação que ele ia ser escravizado, ele estava fora. Então você vai ter que entender, fazer uma varredura na sua vida, de cabo a rabo, em todos os aspectos. Casamento, igreja, ministério, se é pastor, se é ovelha, se é obreiro, no trabalho. Todas as manifestações de escravidão tá fora. Você vai ter que sair disso. Porque você, ou você se manifesta como um filho que serve, ou você está sendo explorado por um ambiente de escravidão. Sim. Então é sempre filho, em primeiro lugar. O que nós somos? Filho de Deus. E dentro da filiação nós servimos. Aleluia. Agora, saiu disso, escravidão.
E aí o que acontece? Disso que a pastora falou. Eu achava, essa irmãzinha que falou aqui da mãe dela, talvez ela esteja achando que é uma honra, uma renúncia, né? Tô perdoando, 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 perdoando. Mas na verdade ela já está escravizada. Ela já passou do limite de uma filha que serve. Então ela ficou dentro do ambiente de escravidão. E isso não está de acordo com aquilo que é para estar sendo feito. Então, nesse caso dessa vida, no meu caso no ministério, então o que eu era? Eu era escravizado, eu e ela, né? Nós éramos escravizados em certos ministérios. A nível de trabalho, de serviço, de entrega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem. E se você fosse ver o ministério, a gente corria por fora, porque as outras pessoas, era um ministério rígido, mas as outras pessoas, elas iam mais ou menos no ritmo delas. Mas para nós, não. Para nós era daquela forma. Por quê? Porque nós permitimos, pela passividade, e por amor e temor a Deus, nós espiritualizamos a escravidão. Nós olhamos para a escravidão e nós espiritualizamos. Não, Deus está requerendo isso de mim. Deus está pedindo esse nível de entrega, de renúncia, e de repente não tem nada de Deus nisso. Você só não está discernindo que você é uma escrava ou um escravo dentro de um casamento, dentro de uma igreja, dentro do teu trabalho, em qualquer lugar, porque o escravo ele vai e ele tem um imã de atração. Nós temos ouvido o testemunho de uma irmãzinha aqui que é no trabalho. Ela estava sempre sendo explorada. Ela tem uma função e sempre estavam atrás dela para fazer outra coisa. Você faz isso. E ela não tinha condição de falar não. E ela está se posicionando. E essa semana agora ela falou um não, que ela falou assim, uau, eu consegui falar não. Então, para ela foi uma grata surpresa, porque ela não tinha essa condição. Então, é isso que eu falo que é libertação. As pessoas pararam de chegar para explorar? Não. Mas agora ela está liberta. Ela pode falar: eu não vou fazer. Essa não é a minha função. Amém? E ela não está desagradando a Deus. Ela não está indo contra a palavra. Ela não está escandalizando o nome de Jesus. Ela não está fazendo nada. Mas ela não é mais uma escrava. Agora ela é uma filha que serve. Então, dentro disso, ela faz. Passou desse ponto, ela tem condição, porque ela está liberta, de falar não. Então, dentro do casamento, eu não estou falando para você assim, divorcia, mesmo porque não é a nossa linha de raciocínio. Sim. Mas o que eu estou falando para você, os pontos que você está sendo escravizada ou escravizado, você vai ter que falar não. Então, você vai ser uma filha que serve a Deus e ao teu cônjuge dentro de uma linha de raciocínio da palavra até esse ponto. O que está sendo escravidão? Não. O que está sendo passividade? Não. O que está sendo uma coisa que você não está renunciando, mas está sendo explorada? Não. Uma renúncia que Deus não está requerendo de você? Não. Só que é uma linha fina. Pastor, como que eu vou saber isso? Porque tem hora que eu penso em falar não, tem hora que me dá um calafrio, um mal-estar, e é o Espírito Santo falando, não, não faça isso. E de repente, irmão, não tem nada do Espírito Santo. Já é um dispositivo, um gatilho que já está dentro de você, que está te confundindo para trazer isso, esse pavor todo que vem sobre as nossas vidas, porque justamente nós já estamos sobrepostos e mergulhados nesse mundo, imersos nesse mundo de medo do homem e medo de Deus, não temor, mas um medo de Deus, que seremos castigados por ambos se não fizermos aquilo. E você está sempre debaixo dessa regência da escravidão por ser passiva e passivo. Então, tomar muito cuidado com isso. É coisa de orar, de meditar, de falar, Senhor, é uma linha fina, me ajuda, não quero te desagradar, não quero ser insubmissa, não quero ser afrontosa, né? Que nem minha irmã fala assim, minha filha é afrontosa. Eu não quero ser afrontosa, mas eu também não quero ser explorada mais. Eu quero ficar livre, liberta para falar não, para falar sim, sem estar desagradando nem a marido, nem a esposa, nem a patrão, nem a Deus. Porque espiritualizar isso é um problema seríssimo. Sim. O diabo, ele fica tranquilo, porque agora ele sabe que nós estamos espiritualizando isso e temos isso como uma obra de Deus, como algo que está agradando a Deus. E aí você olha e fala assim, olha como eu sou uma boa esposa, olha como eu sou uma boa mãe, eu estou agradando a Deus, eu estou servindo o meu marido, eu estou servindo o meu filho. E você está se machucando, se matando e matando o teu filho e o teu marido. Porque de repente, uma palavra de posicionamento para o teu marido, ó, isso aqui acabou, Deus falou comigo, é daqui para frente, é não, você vai levar lá um posicionamento. A tua libertação liberta ele. Aleluia. O teu posicionamento tira ele desse tipo de coisa, porque para ele
Ou ele está cegado ou ele está numa situação cômoda. Então, para ele está bom. O que ele falar é lei, para ele está tranquilo. Mas quando você se posiciona, quando você fala assim, ó, é até aqui, tá? Hoje eu entendi que é até aqui. Daqui para frente, que passar disso é procedência maligna. É sim, sim, não, não. Na procedência maligna eu tô fora. Então é o meu sim é sim, aqui. E vai ser até aqui. Uma decisão. E acabou. E aí dentro disso nós vamos ser aí visitados por Deus para ter condição de nos movermos. Aí sim espiritualmente, como filhos que servem. Não Aleluia. mais nesse ambiente de escravidão. Aleluia. Amém, amados. Por que a procedência maligna? Porque é sim, não. Seu coração não está nisso. Então, essa irmã que falou, eu falei não, e ela se alegrou, por quê? Porque ela tinha a motivação de ser boazinha e as pessoas a aceitarem. Não, ela não estava servindo, tipo, eu vou servir porque eu posso fazer isso. Jesus lavou os pés dos discípulos, e isso não foi depreciativo para Jesus. Não foi algo que denegriu a imagem de Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos porque ele sabia a sua própria condição. Ele sabia quem ele era, então não tinha problema nenhum fazer, entre aspas, um serviço tão humilde, não é? Então não era esse o caso da nossa irmãzinha. Ela estava fazendo porque ela queria aquele elogio, aquela aceitação no meio do lugar onde ela estava. Então ela fazia as coisas que as pessoas pediam para ela e era manipulada por um mau desejo do coração dela. A partir do momento que ela sabe que ela não precisa mais andar agradando as pessoas atrás de um sim, mas o coração não, ela conseguiu se posicionar. Por quê? Ela sabe quem é em Deus. Amém? É importante entender isso também, que ela foi curada primeiro, porque Aleluia. ela era órfã, era carente e ela precisava de aprovação. Então, quando as pessoas falavam, você faz, faz, ela fazia e levava, você falava, obrigado, você é muito boa. Aquilo alimentava ela tinha Sim, fome daquilo, ela sim. tinha fome de aprovação. Então, de repente, nós temos fome de aprovação e nos tornamos escravos, porque o escravo vai estar sempre levando, sempre servindo, e você está cansada, esbaforida, com 5 metros de língua para fora, você não aguenta mais, mas você precisa da aprovação, então você não para. Pastor, eu estou tão exausta, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada, porque você está num ambiente de escravidão, então estão te explorando. Não é problema de remédio, não é falta de hormônio, não é falta de vitamina D, não é falta de nada. Esse cansaço seu é por escravidão, não é físico, é espiritual mesmo. Se você se posicionar e limpar a tua vida da escravidão, você vai ficar descansada, porque você vai entrar no propósito de Deus, e isso traz descanso. Aleluia. Esse cansaço exacerbado que está sobre a tua vida é exatamente por causa disso. Porque você está num ambiente de tamanha exploração que isso te deixa cansado. Você não descansa nunca. Porque tem uma carência dentro de você. Então, na verdade, é uma entrelinhas. Eu faço o negócio e levo lá, mas eu já estou naquela expectativa. Então, eu faço, eu levo e fico só esperando. Nossa, que coisa bonita que você fez. Olha que legal, muito obrigado. Você, quando agradecem, né? É. Quando agradecem. E, na verdade, muitas vezes agradecem para já dar o próximo bote. Explorar Cuidado, mais. cuidado com o elogio. Minha esposa fala que o elogio é o alimento do tolo. Tem um filósofo que fala isso. É, tem um filósofo, Sócrates. Não sei quem é. É Nietzsche. Sócrates, não Nietzsche. do Corinthians, né? O outro. Mas, na verdade, o que acontece? O elogio é o alimento Dos dos tolos. tolos. Então, para nós que somos que estamos numa condição de tolice, eu faço algo, eu sou elogiado. É tudo que eu preciso. Sou tolo, eu vou fazer de novo, porque eu quero comer mais elogio. E aí nós ficamos cansados porque estamos numa manifestação de escravidão. E aí, amados, quando entra na nossa família, o que acontece? Numa das aulas de idolatria que o apóstolo Éder trouxe, ele falou que a alma sempre procura um altar. A alma sempre vai procurar um altar para adorar. Ele falou isso baseado no Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Então, aqui a alma ela vai procurar um altar para adorar. Então, o que acontece? Quando alguém da nossa família tomar essa proporção de ser um altar do qual nós nos debruçamos, essa voz de comando roxo, que é a semente amarga, a manifestação da amargura, o que vai acontecer? Ela vai trazer um comando para nós.
Então, nós vamos ficar presos debaixo daquela voz, daquele comando. Amadas, quantas vezes eu pensava, em primeiro lugar, o que será que meu esposo vai achar? Antes de pensar o que Deus iria achar. Ah, eu vou comprar tal coisa, o que será que meu esposo vai achar? Ah, eu vou fazer tal coisa, o que será que meu esposo vai achar? Ah, eu vou fazer não sei o quê. A primeira pessoa que vem no seu coração, no seu pensamento, quando você vai fazer algo, essa pessoa normalmente será o seu ídolo. Para proteção, para direção, para dar algum tipo de sugestão, para você prestar conta, para aprovação. Então, essa pessoa é o lugar onde você está debruçado, oferecendo o alimento para aquele altar. É disso que nós estamos falando. Quando estamos falando a respeito de sobreposição de personalidade por idolatria, é exatamente essa manifestação que nós temos na nossa vida. E nós precisamos pedir para Deus, Deus, eu não vou mais ter esse rocha, essa voz de comando, esse cabeça. Porque Deus, ele quer que a gente venha sentenciar tudo aquilo que é uma cabeça, que não é a própria cabeça do Cristo vivo. Porque o Cristo, a cabeça do corpo. Então, nós já temos cabeça. Então, essa coisa de duas cabeças vai dar confusão. Olha, hoje eu estava lendo a palavra, e me veio uma palavra a respeito de coisas híbridas. Aí eu fui procurar na Bíblia, e está falando assim, ó, e eu coloquei até no texto, Levítico 19:19. Olha o que fala. Deixa eu ver onde que eu pus. Aqui. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. O hibridismo, Deus está falando. Não, no teu campo não semearás semente de duas espécies. Por que Deus fala isso? Então vamos pegar profeticamente. No teu campo, na sua vida, tem duas espécies de pessoas vivendo aí dentro. Tem aquela alma dupla de Tiago, aquela alma bipolar esquizofrênica que fala lá duas vezes em Tiago, é essa que nós vamos sentenciar. Então, olhe na sua vida, aquele que você está prestando a sua, como nós já falamos, as suas atitudes de prestar conta, de adoração, de ser aprovado, esse é o seu ídolo. Então, se veio da sua família, nós vamos pegar um salmo, que eu não sei onde está a referência, mas eu coloquei na outra ministração, mas acabamos não usando, fala assim, ó, e o seu nome se irá propagando de pais para filhos, enquanto o sol durar. A palavra nome quer dizer identidade. Então, o Senhor, ele quer trazer uma identidade do Senhor Jesus para nós. Esse nome é o nome do Cristo vivo. Então, o Senhor vai falar para você e para mim, filho, apaga o nome desse parente seu, porque é o nome que eu quero que se propague na sua vida, de pai para filho, de você para o seu filho, do filho para o filho, enquanto o sol durar, é o meu nome, é a minha identidade. Não porque eu vou te sobrepor, mas porque Adão morrerá e você será a nova criatura que eu preparei para você ser, e os planos que eu fiz para você não será por sobreposição, será por entrega, e eu vou me formar dentro de você. Haverá um amor entre nós, haverá um relacionamento entre nós. Então, esse altar dividido pelos seus familiares, por mais que você goste, às vezes tem um tio que a gente gosta, às vezes tem às vezes olhamos lá, às vezes uma criança que foi órfã, e aí o tio veio com aquela representação de paternidade. Obrigada, pastora. Salmo 72, do 5 ao 17. Eu vou anotar aqui, para poder depois talvez usar na renúncia, né? Então, o que Deus está querendo falar para nós? Que nós precisamos entrar nesse lugar. Ah, é meu tio, nossa, mas ele foi tão bom para mim, mas ele está dentro de você. Às vezes, parentes que entraram verdadeiramente dentro de nós por conta de abuso. Às vezes um tio abusou, uma tia abusou, um parente próximo aí abusou e você ficou preso naquele abuso. E agora está dentro de você. E o Senhor está falando para mim e para você, vamos sentenciar isso? Vamos trazer diante de mim, nesse altar de iniquidade, essa manifestação do seu dobrar, esse governo, esse domínio dessa pessoa que está dentro de você? Então, eu creio, amados, que é isso que o Senhor tem preparado para nós, né? Em nome de Jesus. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja importante falar. Então, trouxemos ali a palavra de Romanos, capítulo 1, que vai mostrar para nós. Depois você estude na sua casa aquilo que foi anotado e foi enviado, não é? Então, está falando, por que as pessoas são entregues à sua própria vontade ou um comportamento maligno? Olha o que Deus fala, olha. Alguém desprezou o conhecimento de Deus através da idolatria. E aí o Senhor fala assim, ó, e por terem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, se eu e você estamos praticando coisas inconvenientes, de algum lugar ela veio. Se tem alguém a mais do que nós mesmos, como já falamos, então essa pessoa precisa ser morta. E aí ele fala: olha a manifestação das coisas inconvenientes dessas pessoas, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. De onde veio esse legado? Às vezes de alguém que está dentro de você e o Senhor está falando. Amados, o que está no meu espírito é uma língua bífida, uma língua bifurcada, que é pesada e fala blasfêmias. Então, alguém aqui que possa estar, ou alguém que vai assistir, que possa estar debaixo de um comando, de uma língua, parece que você não tem domínio sobre a sua língua, o Senhor está pondo claramente no meu espírito, isso não é seu. Isso foi gerado através de uma idolatria àquela pessoa. Idolatria através do desprezo ou excesso de honra, ou excesso de admiração. Então, você, às vezes, é uma pessoa que fala muito, fofoqueira, sabe? Ou aquela pessoa de boca maldita, ou aquela pessoa que, sabe, não é só aquele olhar de seca-pimenteira, não, ela tem uma língua que faz secar as coisas. Isso é herdado. Isso é herdado, veio de uma outra pessoa para você. Então, que você, quando formos fazer a renúncia, já apresente diante de Deus. Você que tem essa característica, que percebe essa característica, já vai falando para Deus: Deus, eu não quero ter mais isso em mim, porque isso não é meu. Não é o meu pecado, não é a minha personalidade a qual o Senhor está tratando. Isso veio de alguém. Às vezes uma avó, anda, cheio. Às vezes uma avó bruxa que a gente tem, né? Uma avó feiticeira, um avô, esse tipo de coisa. Então vem sobre nós aquele espírito, aquela manifestação de uma malignidade. É a sua avó aí que está, às vezes, manifestando aquela malignidade agora dentro de você, porque houve uma escolha, não é? Dentro daquilo que era toda a sua família, você, ou eu, somos escolhidos para esse tipo de palavra pesada, maligna, palavra de encantamento, palavra de bruxaria, palavra com pesos para a morte. Então, que o Senhor sentencie essa pessoa. Então, na hora de você gastar o seu tempo com Deus, fala: Senhor, tem alguém da minha casa dentro de mim? Faça aí a sua anotação. Língua pesada, não é meu, é de tal pessoa da minha família. Detectei pelo teu espírito. E o Senhor vai arrancar isso. Amém? Então, o Senhor está trazendo. Por quê? Porque ele fala assim: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque ele fala: eu me manifesto nos céus, eu me manifesto através das leis da natureza, e essas pessoas, eles pegaram a minha glória, que é incorruptível, e transformaram numa glória corruptível. E começaram a adorar a criação, ao invés de mim, que sou o Criador. Então, o Senhor vai e nos entrega. Então, isso, ele não está falando de uma geração, ele está falando de várias gerações que produziram um comportamento repetitivo. E, por conta disso, ele entrega esse comportamento maligno às nossas vidas. Então, essas pessoas que produziram, que estão produzindo ainda na sua vida e na minha vida esse comportamento maligno, o qual Deus reprova, é essa que você vai sentenciar. Gaste tempo, então, com o Senhor, para que possamos fazer a renúncia necessária. Aqui eu coloquei: por causa da idolatria, o comportamento geracional foi visitado como uma entrega para a maldição. Quem dentro de nós, através da nossa epigenética, está nos corrompendo contra Deus? Quem é que está se manifestando? E você já tem essa decisão dentro de você, que você não quer mais isso, mas que você continua manifestando como se fosse uma força sobrenatural, que você não consegue romper, nem vencer. Então, você está diante de uma pessoa que não é você mesma, mas o Senhor está te dando autoridade através da revelação, como o pastor Alexandre falou ontem. Nós temos a libertação é uma condição, e a revelação é a luz que Deus traz para mostrar: olha, o foco do problema é esse aqui. Aí nós temos força para executar juízo. Então, execute juízo, que saiamos debaixo de toda maldição, que é justamente o que a idolatria faz. O veneno e o amargo faz. Um comando para a maldição. Vamos sair desse lugar, porque Jesus verdadeiramente é o novo e vivo caminho. Amém? Então, esse seria aí a minha parte de hoje em relação à epigenética.
Então tá encerrada essa parte. Eu queria falar um pouquinho a respeito de dízimo, oferta e primícia a nível de ensino. O que a gente faz na nossa casa, que de repente tem a utilidade para você. Então, tem a parte para mim de dízimo e oferta, ela é uma coisa que a gente tem que fazer, já é uma coisa determinada. O dízimo, a gente tem uma porcentagem, que é os 10%. A oferta, ela fica em aberto. Ela não tem uma porcentagem definida. E aí nós trabalhamos com a primícia. E as pessoas não entendem a primícia. Eu não entendo, eu não sei fazer a conta. Então, a primícia, ela é um dia do trabalho. Você vai pegar, você ganha R$ 3.000, você divide por 30, dá R$ 100 por dia. A primícia é isso, é um dia de trabalho, seria R$ 100. Mas como a gente fez a nossa casa, que ficou mais fácil, então toda a renda que entra na nossa casa, nós dizimamos por semana, não por mês. Então, para você que é empreendedor, talvez seja mais fácil para você. Por que é mais fácil? Porque de repente você ganha R$ 800 por semana. Você vai esperar acumular R$ 3.200 na última semana, aí você vai tirar dízimo, oferta e primícia. Vai dar um valor alto, que pode comprometer, porque ela vai dar quase a metade do rendimento seu daquela semana. Aí você se perde. Mas se toda semana você ofertar, se toda semana você mandar a tua oferta, fica mais fácil, porque você vai estar levando aquilo lá. Então, nós estabelecemos aqui na nossa casa uma porcentagem já com o dízimo, a primícia e a oferta. Então, se a primícia é um dia do meu trabalho, ela é 3,33% do meu salário. Então, você pega 10%, que é o dízimo, você pega 3,33%, que é a primícia, você vai para 13,33%. E nós inteiramos a nossa casa 1,67% de oferta. Então, quando nós vamos mandar a nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa primícia, que nós mandamos para o apóstolo por semana, nós escrevemos lá DOP, dízimo, oferta e primícia. Então ele já sabe o que é. Então a gente pega lá, entrou R$ 600, nós mandamos R$ 90 para ele. Porque nós já estamos mandando o dízimo, a oferta e a primícia. Nós já estamos com o negócio feito. Aí depois vai ter a oferta da festa e tem ofertas voluntárias, aquela oferta que Deus traz no teu coração. Eu vou mandar uma oferta para o meu ministério, vou mandar uma oferta para o meu pai, meu pai espiritual, vou mandar uma oferta para o meu pastor, vou mandar uma oferta para o meu irmão. Aí o valor, geralmente, Deus traz para a nossa vida. Aqui em casa, geralmente, a gente faz o quê? Vamos mandar uma oferta para o apóstolo? Vamos. Quanto vai mandar? Ela fala assim, eu tô com valor. Eu falo, também tô. Aí eu anoto o meu, por exemplo. Falo assim, fala o seu. Se bater, a gente manda aquilo. Se não bater, ou a gente manda o maior, ou a gente soma e divide. Então, se eu falar 300, ela falar 200, ou a gente manda 300, ou a gente manda 300 mais 200, divide por meio, manda 250. Então, é assim que a gente trabalha em casa. Aí são as ofertas voluntárias. Então, para te ajudar a você entender no teu ministério, onde você dizima, se você quer começar a ser, a primiciar, é só você fazer isso. 15% você já dizimou, ofertou e primiciou. Pastor, eu não consigo nem dar os 10. Aí você vai ter que passar por uma libertação, por uma ministração específica para você poder acertar a tua vida. Que aí você já vai estar... Mas eu tô falando assim, para você que já está livre e você quer dizimar, quer ofertar e quer primiciar, 15%. Para você que é autônomo, que nem o irmão Ivan, que pôs a mãozinha aqui, ele é autônomo. Ele ganha por dia. Então, o que é melhor para ele? O que fica mais fácil? Dizimo por semana. Chega sábado, domingo, fecha a conta dele lá. Bom, essa semana aqui eu ganhei tanto. E ele manda os 15% se ele quiser dar a primícia. Resolve o problema dele. Porque se ele deixar acumular lá no final do mês, para o Ivan mesmo, pode dar problema. Porque se ele ganhar R$ 3.000 por semana, aleluia, então vai dar 12 mil. 12 mil ele vai ter que dizimar, ofertar e primiciar na última semana R$ 1.800. Porque ele ganhou 12 mil, 15%, R$ 1.800. Se ele ganha 3 por semana, vai sobrar 1.200 na última semana. Para ele fazer as coisas da semana dele. Vai apertar ele. Mas se toda semana que ele ganhar os 3 mil, ele oferta, dizima e primicia 450, aquilo entra no orçamento dele. E ele consegue, toda semana ele chega ali, ele ganhou 3, dizimou, ofertou e primiciou 450.
Sobrou 2.550 para ele administrar a semana dele. E na segunda semana, terceira e quarta, a vida fica redonda. Então tem a vida dele, tem o irmão Anjo, tem algumas pessoas aí que a gente sabe que são autônomos e que vai ajudar. Irmã Márcia, que vai talvez te ajudar a organizar a tua vida. Porque às vezes você está aí com uma coisa que você quer fazer, mas não está tendo organização para. Nem na porcentagem e nem nessa conduta aí da parte de ser autônomo. Então, é isso daí. Aí depois disso, aí agora fizemos uma renúncia, eu quero selar essa renúncia como oferta. Aí você vê o valor que você vai dar. Mas fica estabelecido, então, 15% para dízimo, oferta e primícia. Amém? Tomara que você tenha entendido, porque infelizmente o que acontece? A gente tem dificuldade com matemática. Então você fala lá um dia, divide, vira um nó na cabeça e fala, rapaz do céu, eu não sei nem 2 mais 2 o que vai acontecer, eu vou ficar fazendo esse negócio aqui e a gente acaba se perdendo. Então, quando você tem um 15%, aí você vai ficar mais fácil. Porque aí se você não souber fazer essa conta do 15%, você vai na calculadora. Eu ganhei 1.766,50 vezes 15%, vai dar o valor lá. Não assusta que vai dar 200 e poucos reais. Mas manda, abençoa, ora, que Deus vai te honrar. Amém? Então, Amém. eu creio que é isso, pastora, vai estar encerrando. Amados, da manhã, então, nós vamos. Gaste tempo hoje com Deus a respeito disso, da parte da idolatria por familiares. Ore ao Senhor, mágoa com pai, mágoa com mãe, amém? Aquele desprezo no coração, aquela admiração exacerbada. Faça isso diante do Senhor. Às vezes, aquela avó, não é? Ai, queria tanto ser como a minha avó, aqueles desejos, né? Que eu queria ser igual a não sei quem. Oh, meu Deus. Então, em nome de Jesus, gaste tempo para que a gente possa ir apresentar diante do Senhor e sermos limpos. Amém? Em nome de Jesus. Então, é isso. Vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu mover, no teu agir. Traz a revelado, Pai. Tu nos ensinaste esses dias, ó Deus, que a revelação traz recurso para pagarmos as nossas dívidas, Pai. E temos uma revelação de que tu és suficiente. E tu odeias a iniquidade da idolatria, Pai. Então, queremos nos desvencilhar de toda idolatria por desprezo, idolatria por mágoas, idolatrias, ó Pai querido, por admirações exacerbadas. Não queremos transformar a glória do Deus incorruptível, aquilo que é criação. Então, vem nos ajuda, Pai. Precisamos. Mostra-nos, ó Pai, que essa alma da nossa família, Senhor, seja sentenciada dentro de nós e que ela não viva mais, antes ela morra. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, porque queremos viver o Cristo vivo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Em nome de Jesus é isso. Esse negócio de eu queria isso, né? Às vezes passa alguém com um carrão e fala assim, eu queria ter tudo que esse cara tem. Aí o cara tem um carnê com 48 parcelas no porta-luva, que já está com 3 atrasado, já está com busca e apreensão, o carro. O cara está doente, tem um monte de vício, e você fala assim, eu queria ter tudo que ele tem. Porque você viu que a gente se impressionou com um carro bonito. E aí o adversário vem, cata essa palavra, e a gente fica numa berlinda aí que Deus me livre. Amém? Deus abençoe amanhã em nome de Jesus, 7h30. Fica na paz. Shalom, Shalom. shalom. Até Glória a mais. Deus. Aleluia.